Amigos do Mosaico, nós temos hoje na nossa sala de visita aqui na nossa praça particular um amigo do Mosaico de muito tempo, deputado federal Floriano Pêsaro, que também é, neste momento, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Então, você provavelmente votou no Floriano, mas eu não tenho certeza que você sabe quem o Floriano é. Daí a minha primeira pergunta, quem é Floriano Pêsaro? Bom, eu sou um cidadão brasileiro, de origem italiana. Meus pais, judeus, vieram da Itália no início da guerra, na verdade em 1939, fugindo da perseguição nazi-fascista na Itália, na cidade de Milão, vieram de Gênova e constituíram então a nossa família aqui no Brasil, e eu sou filho dessa história toda. Bom, eu vou dar um pulo. Como é que um filho de imigrantes italianos que saem da Itália por conta da perseguição fascista da época vira deputado federal? Bom, aí tem uma longa trajetória, né? Até curiosamente, Rony, porque durante todo esse período a minha avó sempre dizia, olha, fica longe da política, porque a política é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Brasília, ainda como da juventude do meu partido, do PSDB, que foi meu primeiro e único partido até hoje, a minha avó dizia assim, você vai para Brasília, cuidado para não tomar um tiro. Então ela ainda tinha essa ideia de que a política era a política que se fazia na Itália, entre 30 a 39, uma política fascista, populista, perigosa, de perseguição. E a minha família foi muito perseguida na Itália, porque era uma família que tinha posses na Itália, né? Tinham relações comerciais, tinha comércio em Milão, tinha comércio em outras cidades, Veneza, Pêsaro, então tinha posses. E vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, largaram tudo para trás na Itália. Aí eu fiz ciências políticas na Universidade de São Paulo, fiz sociologia, fiz ciência política, tive os melhores professores do Brasil e depois então ingressei no PSDB e aí ao lado do presidente Fernando Henrique, ainda senador da República, toda a trajetória do presidente Fernando Henrique a partir do Senado eu acompanhei e eu o acompanhei. Não só acompanhei a trajetória, como o acompanhei como político. E hoje eu acho que eu sou fruto especialmente dessa cepa, né? dessa origem política, que é a origem do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o meu grande orientador, é o meu grande líder e é com quem eu trabalhei nos últimos 20 anos ao lado. Bom, vocês podem ver, talvez vocês não saibam, mas eu acabei de descobrir que o Floriano e eu temos muito em comum, porque a família Gottlieb teve que sair da Alemanha em circunstâncias muito parecidas. Na verdade, já não podia mais sair, em 1938 já não podia mais sair da Alemanha. Então saíram com documentos falsos, providenciados pelo irmão do professor do meu pai no ginásio, que era pastor protestante. Ele arrumou documentos de batismo. E o que me levou a fazer essa observação é porque eu uso uma observação que você acabou de fazer. A família Gottlieb chegou aqui com uma mão na frente e a outra atrás. Muito bem. Você falou no começo da conversa sobre fascismo. Vai ser a minha próxima pergunta, mas vamos parar um instantinho para os comerciais, nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com Floriano Pêsaro. Eu queria te perguntar o seguinte, nós todos temos alguma história de fugir do fascismo. Um grande exemplo de fascismo recente agora é essa coisa chamada Estado Islâmico, também conhecido como ISIS. Você outro dia escreveu um artigo a respeito. Isso é motivo de preocupação para nós, não só judeus, é motivo de preocupação para nós, brasileiros, que gostamos de diversidade religiosa, que respeitamos, enfim, a variedade. Isso é uma preocupação que nós devemos ter? Veja, eu não acho que é uma preocupação nova. O radicalismo, ele é uma preocupação em geral. O radicalismo islâmico, pelo próprio formato, pela forma como age, pela tradição, de alguma forma até ligada à questão dos homens-bomba e dessa matança indiscriminada de atentados, de terrorismo,
É claro que, eu ressalto, é um radicalismo, né? É um extremismo. Então, é sempre separar o mundo islâmico do extremista islâmico. Muito bem. Porque senão a gente vai recorrer nos mesmos erros de generalizar e de alguma forma de agir de forma preconceituosa, né? E não é isso que nós defendemos. Agora, há realmente hoje um conjunto de uma obra que está sendo construída há quase 10 anos, que tem a ver com a deslegitimação do Estado de Israel, da existência do Estado de Israel como um direito do povo judeu, consagrado nas resoluções das Nações Unidas. Israel, que durante um grande período foi, digamos, a grande novidade na comunidade das nações, passa a ser, de alguns anos para cá, o grande vilão, né? Quem conhece Israel e quem conhece os preceitos judaicos e quem conhece o judeu sabe que jamais nós aceitaríamos qualquer tipo de violação de direitos, especialmente relativos a direitos humanos, porque isso não está dentro do nosso aprendizado, isso não está na Torá, isso não está no Talmud, isso não está em nenhum lugar. Ao contrário, nós defendemos a democracia, nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos um padrão de liberdade, que é um padrão, digamos, muito caro para nós todos, né, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a liberdade da justiça, a liberdade do parlamento, a liberdade do povo em escolher os seus representantes com frequência, né? Quer dizer, eleições frequentes. Esse é um dos pilares da democracia ocidental e da democracia que nós judeus acreditamos. E mais do que isso, nós acreditamos na convivência e na existência de dois estados, assim como foi preconizado nas resoluções das Nações Unidas, de um Estado judeu e de um Estado palestino. O que nós não podemos aceitar e o que acho que incomoda hoje o mundo, digamos, mais civilizado, mais instruído, é essa ideia de que a existência do Estado de Israel ameaça qualquer outro povo. A existência do Estado de Israel não ameaça ninguém, ao contrário. Inclusive, do ponto de vista militar, é sempre bom lembrar que Israel é um dos poucos estados nacionais do mundo que tem um exército único e exclusivamente de defesa. O IDF é um exército de defesa, ele não é um exército de ataque, ele não é um exército de ocupação, ele é um exército que reage a ataques, e não o contrário, como outros exércitos do mundo. Uhum. Então, são coisas que precisam ser bem pensadas. E o que me preocupa é se juntar o ISIS com o BDS, que é esse, digamos, esse grande movimento de boicote, que tem a ver com a deslegitimação do Estado de Israel. O que você tem é a criação de um novo antissemitismo, baseado num antisionismo, baseado na existência ou na não existência do Estado de Israel, né, na pregação da não existência do Estado de Israel. Então, esse movimento preocupa porque ele cresce na Europa, que seria o berço da humanidade. Bom, a gente cansa de falar que é o berço da humanidade e foi o berço das maiores atrocidades também. Isso mesmo. Mas, teoricamente, são pessoas iluminadas, né, frutos do iluminismo, e que deveriam ter um pouco mais de consciência sobre esses assuntos, especialmente na França e na Inglaterra, Espanha, que são países que o antissemitismo cresce barbaramente e que eu acho que devemos nos preocupar. E essa relação com os Estados Unidos, que é uma relação que vai mal, especialmente com o atual governo democrata, e que eu espero que de alguma forma o atual governo de Israel, futuros governos de Israel possam restabelecer pontes, porque os Estados Unidos é de fato um fiador da existência do Estado de Israel. Foi desde o início e continua sendo, e nós queremos que seja também, não há um conflito nesse sentido. O que eu gostaria é que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, a mensagem de político ela tem que ser otimista. Por favor. Porque se eu não for otimista, vocês não serão otimistas, não é? Então, assim, nós estamos passando por um ano muito difícil dentro do Brasil, um ano de crise econômica brutal. Aqui, o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, vem fazendo o possível para manter um padrão de serviços e atendimento. O governador é um homem muito austero, é um homem que preza muito o dinheiro público. Na minha opinião, obviamente, o melhor governador do Brasil é o governador Geraldo Alckmin. Eu estou ao lado dele, mas o tempo todo pensando também no meu segundo estado nacional, que é o Estado de Israel, no meu povo, que é o povo judeu, como que a gente pode o tempo todo estar inserindo, protegendo, defendendo, sempre a postos
junto com a Conib, junto com a Fizesp, junto com as nossas, com a nossa imprensa judaica, para consolidar a nossa comunidade como uma comunidade que cresce, que se desenvolve e que quer fazer o bem para o desenvolvimento de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Antigamente se dizia, olha, Floriano, as câmeras são suas. Se eu disser as câmeras são suas, você é capaz de levá-las embora, fazer uma gravação em outro lugar, isso não posso fazer. De qualquer forma, foi um prazer recebê-la na nossa pracinha. O prazer foi meu. Nós voltamos já já.